Gente, vamos começar muito bem o nosso programa com a nossa primeira entrevistada, né? A gente começamos com música, glória a Deus, e agora vamos falar sobre um assunto muito importante. A gente sempre traz profissionais para o nosso Bom Dia para a gente falar sobre saúde mental. E não é só durante o mês de setembro. Nosso programa tem essa prática de trazer grandes profissionais, porque eles sabem, de verdade, cada especialista que vem para cá, ele tem um entendimento onde ele pode nos ajudar a entender melhor como nós podemos viver dias melhores, seja no trabalho, seja em casa, com a família, com o esposo, com o namorado, seja com as pessoas, as boas amizades que você tem nos ambientes, ou diversas situações que acontecem que às vezes você não sabe lidar. E aí a gente costuma dizer que são situações que você não sabe diferenciar o que acontece no trabalho e o que é emocionalmente problemático para o seu dia a dia, que às vezes você leva para o coração e você não sabe lidar no dia a dia. E trabalho é uma coisa que todo dia você vai estar com pessoas diferenciadas e vai estar com as pessoas que você não pode muitas vezes colocar de lado. Você tem que conviver com elas. Então nada melhor do que a gente cuidar da nossa saúde mental dentro do local de trabalho. Já foi do tempo de você dizer assim, não posso levar problemas de casa para o trabalho, mas você acaba levando muitos problemas para dentro da tua casa. E aí a gente tem que saber lidar com essas situações. E hoje a Ivamar aceitou o nosso convite, né, Ivamar? Com certeza. Seja bem-vinda ao nosso programa, minha linda. Muito obrigada, satisfação em estar aqui. A nossa é maior ainda. E nós vamos falar justamente sobre ansiedade no trabalho e os impactos, né, que tudo isso gera profissionalmente. E como eu falei, você leva os problemas muitas vezes para a sua casa, que você deveria deixar no trabalho, mas depois da pandemia é meio difícil você dizer que não trabalha em casa, que não trabalha, que não vive como se estivesse em casa no trabalho também, né? É verdade, assim, não tem como separar, né? Não tem como separar o pessoal do profissional. Você é uma pessoa só, né? Então... E aí, muitas vezes, a gente precisa entender algumas coisas que acontecem dentro dos ambientes, né? Sim. E aí, quando a gente fala em ansiedade no trabalho e o quanto existem impactos profissionais, o quanto você pode tanto não render naquele local de trabalho, como também se sentir desmotivada. E aí a gente começa logo falando sobre a questão, como a falta de habilidade muitas vezes pode fazer com que esse gerenciamento das emoções venha interferir dentro da sua carreira. Como é que a gente pode explicar isso melhor para quem está em casa? Sim, quando eu não consigo, né, lidar com as minhas emoções, inevitavelmente nos prejudica como um todo, né? Nos prejudica na nossa carreira, na nossa profissão, no nosso trabalho. Eu vejo profissionais extremamente competentes tecnicamente, mas que perdem a credibilidade. Por quê? Porque reagem de forma impulsiva, né? Muito exagerada. Pronto, vamos falar sobre essa impulsividade e vamos falar sobre a troca de comportamentos de lá e de cá, né? Que muitas vezes acontece dentro do campo profissional dos funcionários e às vezes acontece dentro do campo de liderança. Sim. Eu sou de uma época que se você se chateasse ou se você tivesse algum problema, era de um dia, no dia seguinte tudo voltaria ao normal e as pessoas sabiam lidar com aquela história de não levei para o coração. E sabiam conviver com essa situação e aos poucos iam entendendo que ali... Ia ressignificando, sim, né? Entender que ali não é um lugar onde você vai poder conviver muitas vezes com essas emoções tão abaladas, a não ser que seja algo tão constante. Como é que a gente pode ajudar essas pessoas que estão dentro do trabalho para elas não levarem esse emocional ou situações que acontecem muitas vezes dentro do campo de trabalho? Às vezes é uma empatia que você não tem, às vezes é uma situação de cobrança ou ao mesmo tempo de algo que você se sentiu incomodado, uma pressão. Como lidar com essa situação e não interferir no seu campo profissional? Olha, assim, primeiramente é importante você estar sempre gerenciando, né, essas emoções, você está investindo no seu desenvolvimento pessoal, né, procurando um profissional, sempre se mantendo bem informado, fazendo leituras, atenta, né, a tantas informações aí que tem, né, que tem a internet, livros,
Tem muita informação bacana, tem muitas oportunidades. Hoje, estar muito presente na nossa vida, no nosso dia a dia, os profissionais, né? Como eu estou aqui dando entrevistas, dando dicas. Então, procurar trabalhar o desenvolvimento pessoal, né? Com certeza isso vai refletir positivamente na sua vida como um todo, né? O autocuidado também é muito importante, você ter uma boa alimentação, você fazer exercício físico, manter um diálogo interno, né? É muito importante ter esse diálogo, identificar suas emoções. Nesse caso, dependendo de como você vai lidar com as suas emoções, você pode diminuir essa produtividade dentro da empresa que você está? Com certeza, né? É muito forte o impacto negativo, né? Quando as emoções não são geridas, não são bem geridas, a pessoa gasta muita energia em conflitos, né? Ressentimentos, preocupações, ao invés de estar trazendo resultados, né? De estar trazendo realmente o que importa. Você sabe que eu tenho observado que as pessoas têm falado muito sobre saúde mental. Sim. E têm falado muito em trazer para dentro do campo profissional estes profissionais de psicologia para que eles possam, de uma certa forma, ajudar. E uma das coisas que me chama a atenção em tudo isso é que, muitas vezes, o psicólogo, ele não pode tratar o amigo, não pode cuidar do amigo, não pode cuidar de pessoas da família. E, muitas vezes, há situações que você tem que buscar um psicólogo totalmente alheio à situação, para que ele possa conversar. O que seria hoje interessante, por exemplo, tá dentro do campo profissional, trazer além do psicólogo? Por exemplo, você já tem um profissional dentro da casa, o RH já está dentro da casa. Sim. É interessante buscar profissionais que possam ser especializados em determinadas informações que venham ajudar dentro desse campo profissional. Por exemplo, o RH, chamar um psicólogo especialista em psicologia organizacional, né? Pronto, para que ele possa organizar e para que ele possa ajudar aquele momento a fazer talvez, gestão de pessoas, né? Seria mais interessante? Gerir. Com certeza, né? O resultado assim é impactante positivamente, você sente, né, no dia a dia, você vai organizando aos poucos. O psicólogo realmente tem uma visão assim mais profunda, né? Não é nada superficial, então você vai observando aos poucos as pessoas, os colaboradores, e vai começando a agir, a intervir, né? São intervenções diferentes da clínica, onde tem muitas orientações, muitas dicas, palestras dentro do ambiente de trabalho. Você fazer vivências também, treinar a liderança, né, por competências. Amenizar esses ambientes de conflito, muitas vezes, E ameniza demais. Você consegue trazer essa equipe, organizar essa liderança dos setores, né? Unificar melhor todos. Então, assim, com certeza é outro clima, né? E um clima, uma equipe num bom clima de trabalho, engajados, com certeza a produtividade ela só tem a aumentar. E de profissional para profissional, o que seria interessante você falar para quem é profissional nesse exato momento, está passando por alguma situação? Ele deve começar realmente, como você falou no início, com esse autoconhecimento? Ah, sem dúvida. Eu só consigo identificar minhas emoções quando eu me conheço, quando eu conheço meus padrões. Gerenciar tudo aquilo que você está vivenciando. Exatamente. Eu só consigo gerenciar se eu conheço meus padrões. O que me irrita, né? O que me paralisa, o que me motiva, né? Então, reconhecer seus gatilhos, suas vulnerabilidades, só faz com que você possa escolher, né? Você nos dá essa chance, na verdade, de escolher como reagir, em vez de agir no automático.
Muito bom. E aí a gente lembra que a partir do momento que você faz esse gerenciamento e a partir do momento que você tem esse autoconhecimento, você começa a mudar situações dentro desse ambiente. Ah, sem dúvida. Você passa a ter maturidade, né? Autocontrole, autorregulação. Você acessa a resiliência, né? Que é muito importante, essa capacidade de lidar com os problemas apesar das dificuldades. É um exercício diário, Muito né? bom. Ivamar, é bom você falar assim, porque a gente tem percebido que o campo profissional tem se tornado um campo de batalhas. Ah, com certeza. De batalhas de egos, de batalha de orgulhos, de muita vaidade. Isso dentro de competição. Tem demais. Está na hora de se trazer situações para dentro desses campos profissionais para se tornarem mais amigos, mais presentes. Sim. O que você percebe Uma conexão, mais? né? O que você percebe mais dentro das empresas? O que está acontecendo mais? Será que é um momento de você trabalhar mais a liderança do que os próprios colaboradores? Olha, assim, você trabalha a liderança e a equipe também, né? A liderança, você trabalha mais voltado para saber lidar com essa equipe, né? Acolher, porque um líder, né? Ele precisa liderar a si mesmo para depois liderar os outros. Então, ele precisa ter uma conexão diária com o seu liderado, né? Sempre perguntando como está, né? O que está motivando, o que está desmotivando. Então, sempre ter esse olhar, esse cuidado, né? Para toda a sua equipe. E vice-versa, né? Todo mundo se ajudar, não julgar, não criticar. Pelo contrário, acolher todos os dias seus colegas de trabalho. Muito bom, porque as pessoas acabam vindo com problemas muitas vezes de casa e não tem como jogar fora, né? Não tem. Não tem como. Você precisa ser acolhido, precisa ser visto, Muito né? bom. Recentemente eu até dei uma palestra, né? Ministrei uma palestra que falava muito sobre isso, sobre esse acolhimento do seu colega, né? Ao invés de competir, de julgar, traz para você, olha aquela pessoa com outra visão, com outro olhar, o que está por trás daquela pessoa, se a pessoa está triste, está irritada, né? Então ter esse olhar mais humano faz toda a diferença na convivência do dia a dia. Eu quero agradecer a Vimara Silva, que é psicóloga, veio hoje para o nosso programa para deixar esse momento mais acolhedor, mais gostoso para o seu final de semana e para você começar o segundo dia da semana, que é segunda, já pensando de uma forma diferente, animado, né? Com gás. Muito bom. Com bastante otimismo aí para ter uma semana bem produtiva e bem prazerosa. Muito bom. Quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Sim, pode entrar em contato pelo WhatsApp, tem as redes sociais, o Instagram, que é ivamara.psi.organizacional. Eu sou psicóloga especialista, né, em psicologia organizacional. Muito bom. Trabalhei, atuei na clínica durante 9 anos e sempre quis avançar para essa área, né, que eu adoro, que eu faço com muito prazer, é muito gratificante, né, estar avançando cada dia mais nas áreas aí da psicologia, que eu possa cada dia mais ajudar as pessoas, né, a serem melhores de alguma forma. É um prazer te receber, tá? Seja Prazer bem-vinda foi sempre. meu. Muito bom. Muito